muito feliz. Mais uma quinta-feira, mais uma celebração de quinta-feira aqui na casa do papai. E nessa série maravilhosa que a gente está ministrando, Vencendo os Gigantes, eu creio em nome de Jesus que seremos muitos transformados, né? Aliás, já estamos sendo, né? Quem já está sendo transformado aqui? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, irmãos. Vencendo os gigantes. Teve algum irmão ansioso para iniciar a palavra, para conhecer o tema de hoje? Amém. Pois justamente, vamos falar sobre ansiedade, irmãos. Brincadeiras, irmãos, eu sei que eu induzi vocês ao erro. Me desculpe, é só para a gente descontrair, quebrar o gelo e entrar na palavra do Senhor Jesus. Então, o tema de hoje é ansiedade. Vocês já repararam o seguinte? Que aqui, toda essa série que a gente tratou até aqui, nenhum tema fala sobre Satanás? Vocês já repararam? Amém? Glória a Deus, eu preciso dos irmãos aqui, amém? Pelo menos uns 5 irmãos do Glória a Deus, o irmão dos Aleluia ali, o Fala Deus, um Fala Jesus, eu preciso de vocês, amém? À medida que vocês forem glorificando, eu vou pregando aqui na velocidade 2 do WhatsApp, tá? Amém? Amém, né, irmãos? Glória a Deus, né? Então, vocês já repararam, né? A gente não está falando sobre vencer Satanás. E por que a gente não está falando sobre isso? Porque seria muito, vamos dizer assim, redundante da nossa parte, falar que vamos vencer ele, sendo que ele já foi vencido há mais de 2000 anos. Amém? Oh, glória a Deus, os irmãos chegaram, glória a Deus, irmãos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, fiquem à vontade. Glória a Deus. Então a gente não pode falar, o tema de hoje é vencendo Satanás, porque ele já foi vencido. Mas, irmãos, apesar dele ser já derrotado, de nós já vencermos ele, parece que às vezes ele sofre um pouco de Alzheimer, né? Ele não sabe qual que é o local dele. Alguém sabe qual que é o local dele? Sem spoiler. Amém, abaixo da sola dos nossos pés. Só que aí, como eu falei, às vezes ele sofre, né, dessa falta de memória, não sabe o lugar dele, ou às vezes, né, algumas atitudes falhas, a gente acaba dando lugar a ele. Mas, em nome de Jesus, essa série aqui, ela está vindo para nos firmar ainda mais, para, vamos dizer assim, para nos conhecer melhor. Porque a palavra de Deus, ela fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em outras passagens fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então o que a gente está trazendo aqui, na verdade, não é uma exposição do seu defeito, mas é para a gente às vezes perceber que a gente tem ele. Porque se a gente não sabe que tem, como que a gente vai tratar? Né? Muitos psicólogos, médicos falam que o primeiro estágio da cura é a ciência da doença. Então, para eu poder me curar, iniciar o processo de cura, eu preciso identificá-la. E o que a gente vai tratar hoje aqui é sobre a ansiedade, né? E como eu estava falando sobre a astúcia do inimigo, de Satanás, apesar dele ser derrotado, às vezes ele esquece o lugar, mas ele é astuto também. Ele não pode nos vencer, ele sabe disso. Satanás, ele não pode contra a igreja. A palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E glória a Deus por isso. E isso ele sabe, que ele não vai nos vencer. E às vezes o que é que ele faz? Ele quer nos distrair. Tirar o nosso foco, tirar a nossa atenção de Deus. E é o que a gente vê muito hoje na sociedade, na geração atual que a gente está.
em que as pessoas cada vez mais se afastam de Deus e caminham para estar próximo de si mesmo. É tudo eu posso, eu me permito, o corpo é meu. Não falando que realmente existem regras na sociedade hoje que são válidas, mas o excesso delas pode nos afastar de Deus, né? E o inimigo sabe disso, ele vem pregando isso. É que você pode, que você é autossuficiente, é que você não precisa de Deus. Então ele vem trabalhando nessa astúcia para nos tirar do foco, que é Deus. Porque, como criaturas somos perfeitos. E fala, você pega assim um ser humano, você vê a anatomia do ser humano, é uma criatura perfeita. Entre células que nascem e morrem para formar tecidos, para formar músculos. Irmãos, falando em criação, porque a Bíblia também fala que somos imagem e semelhança de Deus, sobre criação somos perfeitos. Amém, glória a Deus pelo irmão. E aí, o que acontece? O que nos traz essas falhas é o pecado. Lá na queda do homem, lá atrás, o pecado entrou no mundo, entrou no homem e trouxe essa imperfeição do próprio pecado. Essa imperfeição pecaminosa. Então, frisando, como criaturas, somos perfeitos, que foi Deus que nos criou. Ele não vai criar algo, uma criatura que é imperfeita, porque não faz parte da natureza dele. Mas sim, como seres humanos, estamos aptos a errar. E aí o que acontece? Quando o inimigo vem e tira o nosso olhar, tira o nosso foco de Deus e começa a concentrar o nosso próprio olhar, em nós mesmos, a gente começa a enxergar alguns problemas. Quando estamos sem Deus. Por quê? Somos vasos para estarem preenchidos de Deus. E quando olhamos para nós mesmos, sem estar cheios de Deus, a gente começa a perceber alguns efeitos, que a gente já falou aqui, sobre ego, sobre ansiedade. Alguém pode me ajudar aí com os últimos temas? Sobre ciúmes, inveja, impurezas. A gente começa a perceber isso dentro de nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, quando percebemos isso, começamos a notar essas imperfeições, e aí, muitas das vezes, não somos sozinhos, quero frisar muito isso, sozinhos, sem Deus, não temos força suficiente para sair dessa situação. Eu começo a me enxergar, nossa, eu sou ansioso, eu sou depressivo, e aí começa um outro mal, irmãos. Eu estava até conversando com minha esposa essa semana, a gente estava comentando que muitas pessoas, o que acontece? Elas pegam a doença para si, né? A doença, ela não é mais um estágio passageiro sobre a pessoa, ela faz parte da personalidade. A gente até brincou, né, porque a gente trabalha muito, fazer o contrato, procuração, então trabalha a qualificação da pessoa, aí bota lá, fulaninho de tal, brasileiro, solteiro ou casado, ansioso, depressivo, a pessoa começa a se qualificar, né? Hebreus 11, a gente tem a nossa galeria da fé, dos heróis da fé, perdão, e aí a gente faz a nossa própria galeria, né? Eu sou ansioso, eu sou depressivo, eu tenho tal doença, eu tenho isso, aquilo. Irmãos, não estamos livres de passar por elas, porque Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Aleluia! Então passaremos por isso, mas se liga na frase, passaremos, não é um estágio que vai morar em nós, não é algo que a gente tem que colocar em nós, falar, nossa, eu sou assim. Porque uma vez eu estava lendo um livro de um escritor, Augusto Cury, em que o cara, sendo ali usado por Deus, ele falou o seguinte, que os meus defeitos, né, as minhas
não sei nem se essa palavra existe, mas só para parafrasear, minhas inqualidades, porque o in está ligado a negativo e qualidade, vocês entenderam, né? Amém. Então, os meus defeitos, eu não preciso levar eles para o túmulo. Olha, nossa, um escritor aí, não está falando aqui da palavra de Deus, mas ele está falando isso, que eu não tenho que levar o meu defeito para o meu túmulo. Então, ele não faz parte de mim, ele não faz parte da natureza que Deus colocou em mim. Falei, olha que bênção, né? Tem muitos livros, irmãos, que são edificantes, até compartilhando um pouco, Augusto Cury, ele era um ateu, né? E só que um ateu, que ele foi buscar, por que ele era ateu? Nessa busca, irmãos, você já sabe a história, né? Se converteu ao Senhor, acredita em Deus, em Cristo Jesus, não tem como, irmão, porque você falar da boca para fora que é ateu e não buscar fundamentos, entendimentos, passagens, histórias, não tem como você continuar sendo ateu. Se você continuar sendo é porque você tem muita fé, e se tem fé, irmão, é de Deus. Glória a Deus. Então, irmão, são condutas que às vezes a gente precisa abandonar. Então, se você tem um hábito de ficar falando, eu tenho isso, é desde não sei quando, eu sou assim, muda o palavreado. Você pode estar sofrendo de alguma doença, Deus vai levar a cura para você, mas isso não faz parte de você. Amém? Eu sei que às vezes a palavra ela pode vir, né, como uma flecha ali, como uma espada de 2 gumes, ela um pouquinho, na hora da penetração ali, dói um pouco, mas ela traz vida sobre nós. Vocês acreditam nisso? Amém. Olha, eu senti vocês bem confiantes. Eu trouxe até uma passagem aqui da Bíblia que eu falei, será que eles vão acreditar nisso mesmo? Mas vamos lá, ler rapidinho, sem fugir muito aqui da palavra, Hebreus 12:11. Se a mídia conseguir colocar rapidinho, Hebreus 12:11 fala assim: toda correção, de fato, no momento em que ocorre, nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Aleluia. Glória a Deus! Aleluia! Como eu separei, eu vi que os irmãos foram bem convincentes, mas eu tinha separado, vamos ler junto, né? Glória a Deus, irmãos. Então é isso, e eu creio em nome de Jesus, que ao final dessa série, irmãos, não vai ter como, se você veio, se você pegou a palavra, se você praticou, a palavra diz aqui, e depois ela vai gerar frutos. Então eu creio em nome de Jesus que virá vários testemunhos aqui de vocês. São processos aí que foram acelerados, esse é um momento de aceleração sobre nossas vidas. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Então vamos entrar na palavra, que ela está em Mateus 6. Peço a todos que abram suas Bíblias. A minha já está aberta aqui, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A gente vai estar lendo aqui Mateus 6. Obrigado, Antônio. Mateus 6, a gente vai ler do versículo 25 ao 33, mas a gente vai fazer algumas paradas, não vamos ler eles todos de uma única vez. A igreja achou aí? Glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz assim: portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo
mais do que as roupas, até aqui. E esse versículo 25 aqui, eu consigo aqui refletir, eu quero que vocês reflitam comigo sobre 2 pontos. Primeiro, controle excessivo. Né? Na minha versão, eu acabei lendo aqui, não andeis preocupados, aqui está também. Coloca a NVI na versão, por gentileza, porque algumas versões falam, em vez de, não, aqui também está, de preocupados, não andeis ansiosos. E quando a gente anda ansioso demais, quando a gente anda preocupado demais, o que acontece? A gente acaba tentando ser muito controlador, querendo controlar tudo o que vai acontecer, porque a gente já se vê lá na frente. A ansiedade, ela faz isso, faz com que a gente queira viver uma promessa, uma bênção, ou um estágio da nossa vida em que não é o momento. E isso faz com que a gente tente controlar tudo, querer viver lá na frente, sendo que está aqui hoje ainda. Quantos aqui já receberam uma promessa de Deus? Amém, glória a Deus. E quantos aqui já tentaram adivinhar como que essa promessa se desenrolaria, como que ela iria acontecer? Amém, pensei que era só eu aqui. Irmãos, várias vezes Deus vem e lança promessa, né? A nossa mente começa a viajar, começa a pensar como que vai acontecer. Nossa, vai ser, vamos dizer, uma casa. Nossa, será se vai ser financiamento? Nossa, será se eu vou receber do irmão? O irmão vai chegar aqui, toma a casa para você. Glória a Deus, recebe aí, irmão, recebe. Uns irmãos vão receber, outros vão doar, em nome de Jesus. Amém. E aí, às vezes a gente, nessa preocupação demais, essa ansiedade demais, a gente quer controlar as coisas, né? E geralmente, como desse exemplo que eu comentei, geralmente não é nem um pouco igual à forma que a gente pensou. Amém? Ou é só comigo aqui? Irmãos, é totalmente diferente. Você vai pensando aqui por um caminho, quando você vê, as coisas se desenrolaram, sim, de um jeito totalmente diferente e inesperado, né? Porque os planos de Deus, os caminhos de Deus são esses. O sobrenatural dele, o milagre de Deus, ele é inimaginável. Se a gente fosse tentar imaginar, não conseguiria. Porque o raciocínio de Deus, a mente de Deus, irmãos, ela está num nível surreal que a gente ainda não acompanha. Mas, em nome de Jesus, como sermos todo mundo salvo, estaremos lá com Ele. Teremos todo o entendimento e vamos saber o porquê de tudo que a gente passou, de tudo que a gente enfrentou. Porque, irmãos, tudo tem um propósito. Nada acontece nessa terra sem que Deus tenha um propósito, seja de você crescer, seja de você amadurecer, seja de você alcançar a sua bênção. Nenhuma frustração, nenhuma aflição, nada é por acaso. Tudo está no controle de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, controle excessivo, primeiro ponto. Segundo ponto, a gente fala aqui sobre a perda de foco, que eu vou ler novamente aqui rapidinho para vocês, para a gente pegar esse raciocínio. Não é a vida mais do que o alimento, a parte B já final do versículo, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. O que acontece? A palavra aqui está nos mostrando que a gente, quando está se preocupando demais, está ansioso demais, a gente acaba perdendo o foco. Nossa, mas o seu corpo não é mais importante do que as roupas? Por que você se preocupa com a roupa e não com o corpo? Nossa, mas o seu espírito não é mais importante do que a sua carne? Então por que você se preocupa com a carne e não com o espírito? Né?
O irmão do Fala Deus, Fala Jesus está aqui, glória a Deus pela vida deles. Então, essa perda de foco, irmãos, nos atrapalha. Falando um pouco aqui, eu não lembro a data exata, mas tem algum tempo, a gente recebeu a promessa de Deus que a nossa família iria ter um carro e tudo, e aí o processo startou sobre nossas vidas, né? E aí o processo startou, claro, né, que Deus espera aí nosso crescimento, a nossa maturidade, para chegar e receber aquilo que Ele nos prometeu. Porque geralmente, irmão, muitas das vezes, Deus promete uma coisa, vai demorar um tempinho. Tem um tempo entre o lançamento da promessa, quando você recebe ela, até a sua efetivação. E é esse tempo aqui, entre um e outro, que a gente tem que amadurecer. Porque muitas das vezes, a gente às vezes até tem um jargão, né? Aos solteiros e solteiras, né? Que fala, Deus não está demorando, Deus está caprichando, né? E não é isso, não é que Ele está caprichando. A gente vai falar que Deus está caprichando num esposo, num companheiro para você, numa esposa, vai demorar anos e anos para chegar, sendo que Ele fez o mundo em 6 dias. Na verdade, não é Ele que está caprichando, é você que está se amadurecendo. Amém? Glória a Deus. E aí o que acontece? A gente iniciou esse processo, voltando aqui um pouquinho do carro. E aí, irmãos, começamos, né? Somos humanos também, às vezes, infelizmente, a gente perde um pouco o foco. E aí começou. Diariamente eu estava lá, olhando em sites, não vou fazer propaganda aqui. Estava olhando em sites, carros, nossa, esse carro é bonito, esse carro é aquilo e tal. Nossa, vai ser esse modelo, nossa, acompanhando valores, cara, acompanhando e declarando em fé. E isso até é bonito de se ver, né? A gente está agindo em fé antes de receber, está declarando, está sendo específico, mas a gente tem que tomar cuidado com o excesso, porque o excesso é que nos faz aqui perder o foco. Então, chegou um momento em que eu estava indo muito atrás, estava buscando muito, isso estava afetando ali no meu trabalho, as minhas atividades diárias ali. Eu passava as horas e horas na internet procurando, vendo, e aí nada, e não mudava nada, e começava a olhar, falava, meu Deus, não vem, o carro já está aqui, eu já vi qual que é o carro, Deus, e aí não vem. Essa ansiedade, a gente faz nos perder totalmente o foco. E aí, o que aconteceu? Ele ficou preocupado demais, ansioso demais, querendo viver o amanhã já, e a gente acabou até entrando num processo de ingratidão, sabe? Chegava, às vezes pegava transporte público, às vezes pegava Uber e começava a falar, só vai ser legal quando a gente estiver indo com o nosso carro. Só vai ser legal, só vai ser bom, vai ser mais rápido, que isso e aquilo. E a gente estava sendo ingrato com tudo que Deus estava disponibilizando ali sobre nossas vidas, sobre ter condições de pegar um Uber, sobre ter condições de pegar um transporte coletivo, irmãos, porque muitas das vezes nenhum transporte coletivo a gente consegue pagar. E aí esse processo da gente estava tirando esse foco e colocando ali num processo de ingratidão, e não era esse, mas graças a Deus, que o Espírito Santo, Ele veio e nos revelou, nos mostrou, como eu falei, né, que a verdade ela nos liberta. E a gente começou a identificar esse cenário, e aí falou, opa, aqui não, vamos voltar um pouco aqui, porque não é esse o caminho. A gente pode estar até aqui olhando pelo foco, o mesmo objetivo, mas está pegando um caminho mais longo, às vezes nem dando a volta, mas voltando.
E é esse o cuidado que a gente tem que ter. E aí, a partir daí, irmãos, a gente começou a ser grato. E as coisas começaram a fluir, era ônibus que chegava no horário, era Uber que dava certo, que parava de cancelar, a gente saindo lá do Rio Pequeno para vir para cá, e chegava, graças a Deus, dentro do horário. Teve até uma vez que eu falei, esse dia, falei assim, foi o dia que a gente realmente entendeu e mudou o cenário. Foi num domingo, minha esposa, ela estava escalada para ministrar aqui no domingo, trazer a palavra, e eu vinha trazer a palavra de dízimo e ofertas. A gente saiu de casa, sim, o tempo estava ok, top, chegando, a gente pegava 2 ônibus para vir para cá, e aí no segundo ônibus, aquele tempão fechado, é hora de descer aquele temporal, vral, e era chuva, irmãos, era chuva. Falei, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai para a igreja? A gente descia, eu não sei o nome da rua, mas a gente descia lá embaixo, a gente pegava aquele 917H, o terminal Perituba, ele passava lá embaixo e a gente tinha que vir subindo a pé. E aí esse dia era chuva, irmãos. E aí já estava dando quase 5h30, porque 5h30, né, para os trabalhadores aqui, amém. Já está 5h30 para estar aqui na igreja e tal. Eu falei, meu Deus, dando 5h30, a chuva nada de parar. E como a gente tinha saído de casa, o tempo estava ok, a gente não tinha trago nem acho que estava guarda-chuva, não estava, amor? Estava, mas o guarda-chuvazinho fraco. Que, meu irmão, vocês sabem, né? Vocês sofrem desse mal também, né? Aqueles guarda-chuvinhos que você abre, tem que sair igual a pétala de flor, né? É complicado. E aí falei, não tem jeito, vamos ter que ir debaixo de chuva. A gente tirou o sapatinho aqui, levantou um pouco a calça e veio. Chegamos aqui quase todo molhado, mas, irmãos, um sorriso no rosto. Agradecendo a Deus por Ele ter nos trago aqui a este local, porque em tudo dai graças, irmãos. E aí, nesse dia eu percebi, cara, mudamos totalmente a nossa trajetória, acertamos o foco e agora só estamos acelerando. E graças a Deus hoje, Deus é bom. Aleluia. Vamos continuar aqui. Vamos para a leitura aqui do versículo 26. A palavra diz assim: contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Não é, irmãos? Você não acha que uma ave vale muito mais que você para o Pai? Não, né? Para o Pai, não. Hoje a gente aí está numa sociedade que às vezes um cachorro é mais que um ser humano, né? Você chega na casa do amigo, o cachorro está lá no sofá, o cachorro vai ficar lá e você fica em pé. É desse jeito, irmão. Eu já aconteceu isso comigo. Peguei o cachorro lá, né? Em vez de tá certo, o cachorrinho pode ficar lá no sofá, ok, né? Mas chega um ser humano, né? Dá prioridade, por favor. Vocês irmãos aí, né? Que tem cachorro e tem pet em casa, glória a Deus. Pet é uma companhia maravilhosa. Mas, irmão, não vale mais que um ser humano, não, irmãos. Pelo amor de Deus. Já aconteceu isso com vocês? É dessa maneira, irmãos. Mas para Deus, glória a Deus que não tem isso. A nossa vida, ela tem muito mais valor. Sabe? E pensando nesse versículo, a gente chega aqui ao nosso terceiro ponto, que é: Deus conhece a sua necessidade. Fala para o teu irmão do lado aí: Deus conhece a sua necessidade. Agora pergunta para ele:
Por que tu te preocupa tanto? Amém, irmãos, glória a Deus. Não responde não, irmão, não precisa responder não, tá? Deixa ele só fazer a pergunta mesmo. E aqui, irmãos, nessa passagem, o que a gente pode ler aqui, quando ela fala aqui, os verbos semear, colher e armazenar, ele está ligado às nossas preocupações excessivas. Né? Como eu falei, quando a gente se preocupa demais, quando a gente fica ansioso demais, a gente aqui acaba perdendo um rumo. Então, assim, essa preocupação excessiva, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente fala sobre as nossas necessidades. Aqui, Deus conhece, Deus sabe de tudo que eu preciso, de tudo que você precisa. Deus sabe o momento certo de mandar a provisão, Deus sabe o momento certo de mandar a nossa bênção, então a gente precisa confiar. E aí qual que é o cuidado que eu tenho que ter aqui com essa ansiedade? Por que a gente está falando dela? Porque ela é uma grande inimiga da nossa fé, como a gente está já destrinchando aqui nesses versículos. Porque o fato de eu me preocupar demais significa que eu não estou confiando que Deus vai fazer, né? E é tão interessante essa parte das aves, que assim, elas não colhem, elas não semeiam, elas não armazenam, no entanto, elas vão atrás, elas se movimentam para garantir o alimento. Então, a partir do momento em que eu falo que Deus conhece as minhas necessidades, que eu não preciso me preocupar com isso, também não significa que eu preciso ser inerte, né? Quando Deus lança uma promessa sobre a minha, sobre a sua vida, significa que Ele quer uma ativação nossa. Ele não fala a promessa só por falar, Ele lança a promessa esperando essa ativação, que a gente já comece, lançou, opa, esse aqui, no momento, é meu foco. É por aqui que eu vou caminhar. Se Deus vai lá, o ministro William, ele fala muito desse exemplo, né? Se Deus manda uma promessa que você vai morar no exterior, que você vai morar nos Estados Unidos, o que é que você já tem que começar a fazer? Faz um curso de inglês, faz o seu passaporte, tira o seu visto, já começa a se movimentar, mas aí a gente tem que estar equilibrando, em que eu estou movimentando para que aquilo aconteça, e eu estou tomando cuidado para que eu não me preocupe demais com isso. Fala, nossa Deus, mas está demorando, nossa Deus, mas você falou e ainda não aconteceu. Calma, sossega o coração, no tempo certo vai acontecer. Glória a Deus. Então avancemos aqui, versículo 27, ainda de Mateus 6. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Aqui, irmãos, esses versículos aqui, ele está nos mostrando que a nossa ansiedade, ela não vai mudar cenário. O fato da gente querer viver logo o amanhã, logo a promessa, logo a bênção, não vai fazer com que o nosso dia tenha só 22 horas, ele passe rápido para a gente já viver o amanhã.
A ansiedade, ela não muda cenário nenhum. Pelo contrário, ela pode fazer aumentar o tempo até a promessa. Aumentar o tempo até a bênção. Porque se eu estou ansioso demais, se eu estou preocupado demais, é mesmo que eu estou falando para Deus, Deus, eu não estou pronto. Eu não estou maduro o suficiente para receber aquilo que você quer derramar, quer entregar sobre minha vida. Ansiedade, ela fala isso, a ansiedade, irmãos, ela é uma grande inimiga da nossa fé. E infelizmente, hoje, a geração que a gente está, ela sofre muito disso. Por quê? Porque hoje as coisas estão todas muito fáceis. Se eu quero saber uma notícia, estou aqui no culto, domingo, meu time está jogando, eu quero saber como é que está, eu pego o celular aqui, vou rapidinho. Nossa, eu tenho aquela rotina de assistir, sei lá, um filme, uma novela, mas eu perdi. Vou lá, corro, assisto lá a hora que eu quiser, quando eu quiser. Então, essa facilidade, às vezes está nos tornando muito fraco, nos tornando frágil, principalmente para sofrer de ansiedade. Porque agora eu já não posso mais esperar para assistir algo que eu quero, ou para fazer algo que eu quero. Eu vou aqui no celular, rapidinho, estou acessando. Sabe, eu vou até contar uma particularidade. Na minha infância, bem humilde, que vocês que não conhecem, sou maranhense, vim para cá em 2016, e na minha infância, eu gostava muito de assistir desenho, e aí os desenhos lá em casa, por conta dos jornais da vida, eles iam até ali meio-dia, e aí depois começava algum filme, ou um seriado legal, ou até mesmo um desenho, só depois das 3 horas da tarde. Eu falava, meu Deus, o que é que eu vou ficar fazendo até a hora do desenho? Eu estudava de manhã, então eu chegava em casa, assistia lá, na época, o Dragon Ball. Glória a Deus, irmão do Dragon Ball aí. Assistia, aí começava jornal. E aí, irmãos, eu venho de família muito humilde. E a gente não tinha TV a cabo, não tinha nada. Era o que passava ali, a programação da TV. Estava passando na TV, era aquilo que você ia assistir. Na época nem tinha ainda Netflix, não tinha nada, plataforma de streamer, não tinha, então eu tinha que esperar. Quer assistir um desenho? Você vai esperar passar todos os jornais para começar. Quer assistir o filme? Vai esperar todos os jornais. E essa facilidade que a gente está hoje nos torna fracos, nos torna suscetíveis a sofrer de ansiedades, de depressões, porque a facilidade, irmãos, ela estraga o ser humano. É por isso que as promessas de Deus, tudo que Ele fala, Ele não entrega ali na hora, porque se Ele entrega na hora, Ele vai perder tanta promessa quanto você, porque você não vai estar pronto para receber. Gálatas 4 fala que nada difere a criança do servo. Porque como criança, apesar dela ter todos os seus bens, parafraseando, ela não tem a titularidade para, vamos se dizer, fugiu a palavra, a titularidade para exercer, não essa palavra, mas para exercer toda a sua fortuna, para poder usufruir, isso, glória a Deus, veio, para poder usufruir da sua fortuna. Ela está ali sobre a curatela, a tutela de administradores, sobre tudo, porque ela não tem maturidade. Se der para ela algo, ela vai perder no instante. Eu estava até vendo, um pastor estava falando hoje, sobre estatísticas de ganhadores da Mega Sena. A maioria dos ganhadores acabam com os valores em apenas um ano. O ano seguinte não tem mais nada. Vamos se dizer assim, a estatística que ele estava falando, salvo engano, era 70%. Acaba no mesmo ano.
uma parcela lá vai de 30%, acabava com tudo no segundo ano. E tinha uma mínima parcela que conseguia fazer com que aqueles valores rendessem, que o dinheiro trabalhasse para si mesmo. E por que eu falo isso? Porque a Mega Sena é um prêmio ali que você não está esperando, vem do nada. E o que acontece? Você não tem maturidade para lidar com aquilo. Geralmente, né, tem muitos ganhadores que vêm de famílias muito humildes e tudo. Vê um dinheiro desse, irmão, sai torrando com tudo. E geralmente aparece lá tataraneto, parece primo de 5º grau. E aí, irmãos, não tem maturidade. Então é por isso que as promessas de Deus, elas levam tempo. Não é porque elas precisam de um tempo para se cumprir, é porque a gente precisa de um tempo para amadurecer. Glória a Deus, aleluia! Então assim vamos avançando, já a gente finaliza, irmãos. Posso ouvir um amém? Amém. Amém não, irmãos. Mas eu induzi vocês, calma. Estão desculpados. Então a gente segue agora para o versículo 30, ainda de Mateus 6. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas essas coisas. Irmãos, essa palavra aqui era um pouco forte. Ela fala, não se preocupem com nada, o vosso Pai vai se prover. Aqui, a gente declara muitas coisas. A gente declara que você já é mais que vencedor, que você vai viver o melhor dessa terra, e você vai, em nome de Jesus, porque a palavra nos garante isso. Mas aqui o que fala é que a gente não precisa se preocupar com isso, porque que todos esses bens materiais, todas as riquezas, toda a área financeira, nós, como os cristãos, essa não é a nossa área de preocupação, porque como cristãos, a gente tem que andar na contramão do mundo. O mundo se preocupa com isso, o mundo se preocupa com status, se preocupa com fama, se preocupa com riquezas, com bens materiais, fala, nossa, eu tenho um carro X, nossa, eu tenho 10 carros X, é um mundo que se preocupa com isso. Então eu, como filho de Deus, como imitador de Jesus Cristo, eu não vou me preocupar com isso. Agora alguém sabe por que eu não me preocupo com isso? Não, né? Mas deve estar tímido o pessoal. Eu não me preocupo com isso, porque isso é uma essência de Deus. E se a partir do momento em que eu estou andando ao lado de Deus, essa essência, ela me persegue. Não é eu que tenho que perseguir ela. Não é eu que tenho que me preocupar se eu vou ser rico, se eu vou ter uma casa legal, se eu vou ter um carro legal. Não. Na verdade, é tudo isso que vai ter que se preocupar para chegar até você, para correr atrás de você. É ela que tem que se preocupar, não é eu e não é você. E a palavra nos garante isso. A essência de Deus é essa, é prosperidade. Não tem como eu andar ali ao lado de Deus passando necessidades. Se estou passando necessidade, irmãos, vamos analisar nossas vidas, vamos se alinhar, tomar um posicionamento, porque essa não é a essência de Deus. Ele não quer que você venha sofrer com isso. Jamais Deus vai te colocar numa situação para que você venha sofrer com isso. Aí vem aquela palavra, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vai acontecer, mas nada é passageiro.
Às vezes aquele momento de escassez vem, não estamos livres disso. Ele vem, mas já vencemos ela em Cristo Jesus. E não é só eu que estou falando isso, é a palavra que nos garante. Então, eu não me preocupo, porque já é uma essência de Deus. E se eu estou andando com Ele, eu só tenho que festejar, eu só tenho que glorificar ali na presença dEle, porque eu deixo a ansiedade de lado, eu ergo minha fé e vou caminhando com Cristo. Aleluias! E aí, só para finalizar, para mais uma vez não ficar apenas nas minhas palavras, está aqui o versículo 33 e 34. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz a si mesmo. Então não se preocupe, irmão. O que você vai enfrentar hoje, você vai enfrentar hoje. O mal de amanhã, ele vai vir amanhã, mas ele já vai vir sabendo que já é vencido. Em nome de Jesus. Alguém crê aqui nessa palavra? Ah, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Só para, antes de finalizar, até falando aqui sobre o mal de cada dia, né? Mas não é muito essa comparação, porque não foi mal, já vocês entendem, né? Mas a gente está vindo aí, graças a Deus, por um processo aí de vários eventos, várias coisas acontecendo. A gente vinha com gincana dos jovens, no sábado que a gente teve, glória a Deus. Posso ouvir algum jovem aqui? Amém. A gente teve a gincana dos jovens, tivemos a cantina no domingo. Hoje eu tinha que estar aqui trazendo a palavra, e aí minha esposa só falando, eita, tanta coisa acontecendo, tanta coisa. Eu falei, vamos com calma, vamos vencer uma coisa de cada vez. Primeiro a gente vence a gincana, e fomos lá no Vila Lobos, irmãos, maravilha, foi muito bom. Tem algum jovem aí que ficou feliz por isso? Ih, rapaz, esse jovem é tão fraco, né? Amanhã tem que levantar o braço. Mas foi maravilhoso. Eu falei, opa, essa etapa aqui vencemos em nome de Jesus. Aí agora vamos pensar em outra, vamos pensar na cantina, aí vamos lá, comprar todas as coisas. E aí vencemos, graças a Deus, com a ajuda dos irmãos também, né? Vendemos todos os lanches que a gente tinha trago. E aí, hoje também, mas por que eu falo isso, irmãos? Porque às vezes a gente quer atropelar tudo, né? Quer sair vencendo tudo de uma vez. Não. Vamos vencer uma etapa de cada vez. Vem um dia, levantou um gigante, a gente vence ele, coloca ele no lugar dele. Surgiu outro, vamos para cima do outro. Surgiu o terceiro, vamos para cima. O que importa é que já somos mais que vencedores. Glória a Deus, se coloquem de pé. Deus é bom, né, irmãos? Glória a Deus. Vou procurar aqui rapidinho. Aleluia, glória a Deus. Vocês não precisam abrir, a mídia vai colocar aqui rapidinho, Lucas 22. A gente lê do 42 ao 44. Aleluia, Lucas 22, 42, 44. A minha versão diz assim, isso, só para contextualizar aqui os irmãos, Jesus, ele foi ao monte orar, antes de ser entregue lá aos guardas, para vir todo o processo de crucificação dele.
Então ele orando, ele disse ao Pai: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu, que o encorajava, e em grande agonia orava ainda mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Irmãos, aqui nessa passagem, traz aqui Jesus sofrendo por algo, em que ele chegou a suar sangue. O livro de Lucas, até falando um pouco de teologia, Lucas, ele era um médico. Então, em todos os seus estudos, ele conseguiu levantar essa informação que a gente não vê nos outros evangelhos, em que Jesus suou sangue. E eu, lendo um livro do Augusto Cury, salvo engano, Ansiedade 1 ou 2, porque ele tem 2 livros que falam sobre isso. Augusto Cury, ele é um grande especialista sobre a mente humana, e aí ele até comenta que esse estágio da pessoa chegar a suar sangue são dos estágios mais graves, mais agudos da ansiedade. Fala, olha, o nosso Cristo foi afligido por isso também. E, irmãos, ele foi ser humano igual eu e você. Ele passou por coisas que eu e você passamos hoje. E é exatamente por isso que ele passou, que ele sabe a cura que você precisa. Todas as dores, todas as enfermidades, todas as angústias, anseios, rejeições, que às vezes eu e você passamos, Jesus também passou. Então ele te conhece. E é essa noite que ele te chama para você entregar tudo aos pés dele. Ele te convida, ele bate a porta. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu cearei com ele. Então Jesus, ele te convida nesse momento. Peço a todos que fechem os olhos. Ele está nos convidando para entregarmos a ele tudo aquilo que vem nos afligir, tudo aquilo que vem querer nos tirar do foco, tudo aquilo que de alguma maneira quer nos afastar do nosso propósito, quer se relacionar com Deus, ou que queira nos tirar do acesso à nossa bênção, à nossa promessa. É este o momento que você tem para entregar tudo a Ele. Então ore ao Senhor, fale com Ele, apresente a Ele tudo aquilo que você precisa. Porque apesar dele conhecer as nossas necessidades, como num relacionamento, Ele quer que a gente fale, que a gente se expresse, que a gente se comunique, tenha intimidade com Ele. Então essa noite, declare ao Senhor: Senhor Jesus, Pai, te entregamos, Pai, toda ansiedade, Pai, toda depressão, toda enfermidade, Senhor Jesus, tudo aquilo, Pai, que o Senhor não deixou para a gente, tudo isso entregamos aos Teus pés, Papai, para que possamos, Pai, sair, que possamos ser, Pai, mais que vencedores em Ti, Jesus, que possamos ser curados, que possamos ser transformados, Jesus. Eu creio, Pai, que a Tua palavra, Pai, ela é bálsamo sobre nossas vidas, Pai. A Tua palavra, ela é graça sobre nós, Papai. Jesus, venha, Jesus, Espírito Santo, limpe o nosso interior, limpe o nosso coração, retire de nós tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Como declaramos, toda ansiedade, toda depressão, toda enfermidade, toda doença, Pai, tudo aquilo que vem nos preocupado, Pai,
tudo aquilo que tem tentado nos tirar do foco, Senhor Jesus. Vem e nos limpa, Senhor. Nos limpa, Pai. Nos traz, Senhor Jesus, vestes novas, vestes de alegria, Pai. Coloca em nós o Teu anel de filho, o Teu anel de co-herdeiro contigo, Jesus. Que possamos sempre identificar, Senhor, o nosso lugar em Ti, Pai. Que possamos sempre, Pai, colocar o inimigo no lugar dele, Pai. Que possamos, Pai, fechar todas as brechas, Pai. Que não tenhamos mais lugar ao inimigo, Pai. Porque a Tua palavra fala, Pai, que por um caminho ele veio, mas por 7 fugirão. Declaramos no Teu santo nome, Jesus, porque nele há poder, que somos libertos, que somos curados, que somos transformados, Pai, de toda e qualquer, Pai, ansiedade, de toda e qualquer preocupação, Pai. Entregamos tudo aos Teus pés, Senhor Jesus, pois sabemos, Papai, que o Teu fardo é leve, Pai, que a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, Senhor Jesus, e que viveremos ela, Pai, ainda aqui nesta terra, Pai. Ainda aqui nessa terra seremos embaixadores dos céus, Pai. Pai, levaremos conosco, Pai, toda a Tua palavra, Pai, toda a Tua graça, todo o Teu amor, Senhor Jesus, para todos os lugares, Pai, que habitarmos, que passearmos, Pai. Não importa onde estejamos, Pai, onde colocarmos a planta dos nossos pés, Senhor Jesus, ali virá cura, Pai. Ali virá prosperidade, Senhor Jesus, porque é tudo isso, Pai, que faz parte de Ti, Senhor. É prosperidade, é bênção, é alegria, Pai. É essa alegria, Senhor Jesus, que tomamos posse hoje, Senhor. Tomamos posse, Pai, desta alegria, Pai, de toda a autoridade, Pai, sobre os céus, sobre a terra, sobre debaixo da terra, Pai. Toda a autoridade que o Senhor conquistou para nós naquela cruz, Pai. Hoje tomamos posse pelo Teu santo nome, Jesus. Porque sabemos, Pai, que tudo é por Ti, que tudo é para Ti, Senhor Jesus. É dessa forma, Pai, que Te louvamos, Pai, que levantamos a nossa adoração, Pai, que levantamos a nossa oração, Pai, e que ela chegue aos céus, Pai, que faça um rebuliço em nossas vidas, Pai. Que a nossa oração, Pai, ela venha trazer resultados, Senhor Jesus. Que o nosso posicionamento, Senhor, venha destravar processos, Pai, venha acelerar processos, Pai, porque essa é a Tua vontade, Senhor. Que toda a Tua palavra seja cumprida sobre nós, Pai. A Tua palavra, Pai, ela jamais volta vazia, Senhor Jesus. Então que possamos, Pai, com todo o fervor, com toda a alegria, Pai, avançar mais e mais em Ti, Senhor Jesus. Possamos cada vez mais, Senhor, estar próximos de Ti, estar mais íntimos de Ti, Senhor. Que possamos, Pai, cumprir, Pai, toda a Tua palavra sobre nós, Pai, sobre a vida dos nossos irmãos, Pai. Tudo que for derramado em nós, Pai, que seja transbordado às pessoas aos nossos lados, Pai. Que possamos, Pai, aprender princípios de generosidade, Senhor. Que possamos, Pai, ser mais, Pai, bondosos, ser mais empáticos com o próximo, Pai. Que deixamos, Pai, de olhar para dentro de nós, mas que possamos olhar para Ti, Senhor Jesus, e olhar as pessoas que precisam ao nosso lado, Senhor. Eu Te peço, Pai, todo derramamento, Pai, que continue, Pai, toda a Tua graça sobre nós, todo o Teu favor sobre nós, Pai. Eu Te peço a manutenção do Teu amor, Senhor Jesus, sobre nossas vidas, Pai. Oh, aleluias, Pai. É isso que eu Te peço, no Teu santo nome, Jesus. Amém.